Olá, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje falaremos sobre a manipulação. Quantas vezes por dia você está sendo manipulado sem perceber? A dica é: assista ao vídeo e descubra. Lao Tse, o antigo filósofo chinês, deixou essas palavras há mais de 2000 anos, mas elas carregam uma verdade que atravessa o tempo como uma flecha certeira. Ele escreveu essa frase não como um simples aforismo poético, mas como um alerta prático sobre o poder que reside no autoconhecimento. Lao Tse observava que as pessoas passam a vida inteira estudando o mundo exterior, tentando entender os outros, decifrar intenções, prever comportamentos, mas raramente voltam o olhar para dentro. E é justamente nessa cegueira interior que mora o perigo, porque quando não conhecemos nossos próprios mecanismos internos, nossas fragilidades, nossos desejos secretos e nossas sombras escondidas, nos tornamos alvos fáceis, nos tornamos manipuláveis. A pergunta central que nos guia hoje é profundamente inquietante. Quantas vezes por dia você está sendo manipulado sem perceber? Quantas decisões que você acredita serem suas, na verdade, foram sutilmente conduzidas por alguém ou algo que conhece seus pontos cegos melhor do que você mesmo? E mais importante, o que Carl Jung e os filósofos estoicos têm a nos ensinar sobre como nos proteger dessas técnicas invisíveis que operam nas sombras da nossa consciência. Pense em uma manhã comum. Você acorda, pega o celular e começa a rolar o feed das redes sociais. Uma propaganda aparece. Não é invasiva, não é gritante, é sutil. Mostra pessoas felizes, realizadas, usando um produto que promete facilitar sua vida. Você nem percebe, mas aquela imagem já começou a trabalhar em você. Mais tarde, no trabalho, um colega faz um comentário aparentemente inocente sobre como você poderia melhorar em determinada tarefa. O tom é amigável, mas há algo ali que toca em uma insegurança sua. Você começa a duvidar de si mesmo. À noite, assiste a um noticiário que seleciona cuidadosamente quais fatos mostrar e como apresentá-los, criando uma narrativa que desperta medo ou indignação. E você vai dormir acreditando que formou suas próprias opiniões, quando na verdade passou o dia sendo moldado por forças que você não viu operando. A manipulação moderna é sofisticada. Ela não usa correntes ou ameaças diretas. Ela trabalha com o que Jung chamaria de conteúdos do inconsciente, aqueles impulsos, medos e desejos que habitam abaixo da superfície da nossa consciência e que, justamente por estarem ocultos, nos governam com uma força desproporcional. Os manipuladores habilidosos, sejam indivíduos, instituições ou algoritmos, aprenderam a tocar nessas teclas invisíveis. Eles sabem que você teme a rejeição social, então criam situações onde você precisa se conformar para ser aceito. Eles sabem que você deseja validação externa, então oferecem migalhas de aprovação em troca da sua autonomia. Eles sabem que você tem uma sombra, aquela parte de si mesmo que você rejeita e projeta nos outros, e usam isso para criar divisões, para fazer você enxergar inimigos onde há apenas diferenças. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já tinham identificado a raiz dessa vulnerabilidade. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa frase simples contém uma verdade revolucionária. A manipulação só funciona porque nós permitimos que estímulos externos controlem nossas reações internas. Quando alguém tenta manipular você, eles estão apostando que você reagirá automaticamente, sem questionar, sem examinar, sem usar sua razão. Eles contam com o fato de que você não conhece a si mesmo o suficiente para perceber quando está sendo conduzido. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações que a maior das conquistas humanas é o domínio sobre si mesmo. Não domínio no sentido repressivo, mas no sentido de compreensão profunda. Ele sabia que um homem que não conhece suas próprias fraquezas é como uma fortaleza com portões abertos. Qualquer invasor pode entrar, e a vida moderna está cheia de invasores sutis, disfarçados de ajuda, de opinião bem intencionada, de oportunidade imperdível. Jung, por sua vez,
dedicou décadas de estudo para mapear os territórios ocultos da psique humana. Ele descobriu que todos nós usamos máscaras sociais, o que ele chamou de persona, para nos adaptar às expectativas do mundo. Mas por trás dessa máscara há uma complexidade imensa. Há a sombra, os aspectos de nós mesmos que rejeitamos e reprimimos. Há os complexos, aqueles núcleos emocionais carregados que disparam reações desproporcionais. Há os arquétipos, padrões universais de comportamento que ressoam profundamente em nossa psique coletiva. Um manipulador que entende esses mecanismos pode ativar sua sombra para fazer você agir com raiva. Pode tocar em um arquétipo, como o do herói ou da vítima, para fazer você assumir um papel que serve aos interesses dele. Pode usar sua persona contra você, fazendo você escolher manter as aparências em vez de ser autêntico. A verdade difícil é que vivemos em uma era onde a manipulação foi industrializada. Existem profissões inteiras dedicadas a entender como sua mente funciona para vender produtos, ideias ou comportamentos. Existem algoritmos que conhecem seus padrões de atenção melhor do que você. Existem técnicas psicológicas aplicadas em negociações, vendas, marketing político e até em relacionamentos pessoais. Que a maioria das pessoas caminha por esse campo minado sem nenhuma proteção, sem nenhum mapa, sem nenhum conhecimento de como sua própria mente pode ser hackeada. Mas há esperança, e essa esperança reside exatamente onde Lao Tse apontou, no autoconhecimento. Jung dizia que até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. Os estoicos diziam que a liberdade verdadeira vem de entender o que está sob nosso controle e o que não está. Quando você se conhece profundamente, quando você ilumina suas próprias sombras, quando você identifica seus gatilhos emocionais e entende suas vulnerabilidades psicológicas, você se torna muito mais difícil de manipular. Não porque você construiu muros, mas porque você desenvolveu discernimento. Você aprendeu a ver as cordas invisíveis que tentam fazer você dançar. Hoje vamos mergulhar juntos nessa jornada de compreensão. Vamos explorar as principais técnicas de manipulação que são usadas contra você todos os dias, desde as mais óbvias até as mais sutis. Vamos entender, através das lentes da psicologia junguiana e da filosofia estoica, por que essas técnicas funcionam e como elas exploram os pontos cegos da consciência humana. E mais importante, vamos descobrir como você pode desenvolver uma armadura interior, não de defesa paranoica, mas de clareza lúcida, que permite navegar pelo mundo mantendo sua autonomia, sua dignidade e sua capacidade de escolha genuína. Porque no final das contas, a maior manipulação não é aquela que te faz comprar algo que não precisa ou votar em alguém que não representa seus valores. A maior manipulação é aquela que te faz acreditar que você não tem poder sobre sua própria mente. E essa mentira, meus amigos, é algo que precisamos desfazer agora. Vamos começar pelo princípio fundamental que sustenta toda manipulação bem-sucedida: a ignorância sobre si mesmo. Não estou falando de falta de inteligência ou educação formal. Estou falando daquele tipo específico de ignorância que consiste em não conhecer os mecanismos da própria psique. Jung tinha uma expressão para isso: o estado de identificação inconsciente. É quando você está tão fundido com seus impulsos, emoções e reações automáticas que não consegue observá-los de fora. Você é o impulso, em vez de ser aquele que percebe o impulso. E nesse estado, você é um alvo perfeito. A primeira grande técnica de manipulação que precisamos entender é o que Jung chamaria de projeção da sombra. Todo ser humano tem uma sombra, aquela parte da personalidade que contém características que consideramos inaceitáveis e, por isso, reprimimos para o inconsciente. Pode ser raiva, inveja, medo, desejo por poder, necessidade de ser admirado. Como essas características nos causam desconforto moral ou social, nós as empurramos para debaixo do tapete psicológico, mas elas não desaparecem. Elas ficam ali, latentes, e acabam sendo projetadas nos outros. Você vê nos outros aquilo que não consegue ver em si mesmo. Os manipuladores habilidosos sabem disso. Eles sabem que, se tocarem sua sombra, você reagirá com uma intensidade desproporcional, porque não é apenas uma questão externa, é algo que ressoa
com um conflito interno não resolvido. Por exemplo, imagine um líder político que quer mobilizar multidões. Ele não precisa apresentar argumentos racionais complexos. Ele apenas precisa identificar um grupo externo e atribuir a ele todas as características sombrias que seu público não quer reconhecer em si mesmo. Ele diz: esses outros são egoístas, desonestos, perigosos. E o público, aliviado por ter um alvo externo para sua própria sombra reprimida, reage com fúria indignada. Não percebem que estão sendo manipulados, porque a manipulação toca em algo genuíno dentro deles, algo não resolvido. Os estoicos tinham uma defesa poderosa contra isso. Epicteto insistia que deveríamos constantemente examinar nossos julgamentos. Quando você sente uma emoção forte em relação a alguém ou algo, pare. Não reaja imediatamente. Pergunte-se: esse julgamento é realmente sobre o mundo externo ou é sobre algo dentro de mim? Marco Aurélio praticava diariamente o exercício de questionar suas impressões iniciais. Ele dizia: descreva a coisa como ela é em si mesma, não como você a julga ser. Esse simples exercício quebra o feitiço da projeção. Quando você consegue ver que sua reação intensa é desproporcional ao estímulo real, você descobre a sombra operando. E uma sombra vista perde metade de seu poder. A segunda técnica de manipulação que precisamos desvendar é o que podemos chamar de captura da atenção através da emoção primitiva. Jung identificou que em cada um de nós existem camadas da psique. A consciência racional, o ego, é apenas a ponta do iceberg. Abaixo dela há o inconsciente pessoal, com suas memórias reprimidas e complexos. E mais fundo ainda, há o inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos, aqueles padrões universais de experiência humana que evocam reações emocionais poderosas e imediatas. Os manipuladores sabem que, se conseguirem ativar um arquétipo, eles bypassam completamente sua razão. Por exemplo, o arquétipo da criança em perigo. Mostre a imagem de uma criança sofrendo e, instantaneamente, você sentirá uma reação visceral de proteção, compaixão ou urgência. Essa reação é mais rápida que o pensamento. E justamente por isso, é usada constantemente em campanhas de caridade legítimas, mas também em manipulações políticas e comerciais. Não importa se a situação é real ou encenada. Não importa se a solução proposta faz sentido, a resposta emocional já foi disparada e você está vulnerável. Ou considere o arquétipo do inimigo, da ameaça externa. Quando alguém ativa esse arquétipo dizendo que há um perigo iminente, seu cérebro mais primitivo assume o controle. O medo paralisa a razão. Você entra em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, você aceita soluções que normalmente questionaria. Você abre mão de liberdades que valoriza. Você segue líderes que, em condições normais, desconfiaria. Tudo porque o arquétipo foi acionado e sua consciência racional foi temporariamente sequestrada. Sêneca, o filósofo estoico romano, tinha uma compreensão profunda sobre isso. Ele dizia que o sábio não se deixa levar pelas paixões porque compreende que elas obscurecem o julgamento. Ele não está dizendo que devemos ser frios ou insensíveis. Ele está dizendo que precisamos criar um espaço entre o estímulo emocional e nossa resposta. Esse espaço é onde mora a liberdade. Quando você sente medo, raiva ou qualquer emoção intensa, em vez de agir imediatamente, você respira. Observa a emoção como quem observa uma nuvem passando no céu, e só então decide como responder. Essa capacidade de criar intervalo entre estímulo e resposta é o que os estoicos chamavam de uso da razão, e é a maior proteção contra a manipulação emocional. A terceira técnica é a fragmentação da identidade e o ataque à persona. Jung explicava que a persona é a máscara social que usamos para nos adaptar às expectativas do mundo. Ela não é falsa em si, ela é necessária para a vida em sociedade. O problema surge quando nos identificamos totalmente com a persona e esquecemos que há uma individualidade mais profunda por trás dela. E os manipuladores adoram explorar essa fragilidade. Eles fazem isso criando situações onde sua persona está em risco de ser desmascarada ou desvalorizada. Por exemplo, em ambientes corporativos, uma técnica comum é o que se chama de gaslighting sutil. Alguém questiona sua competência publicamente,
não de forma direta e agressiva, mas através de pequenas insinuações, comentários aparentemente inocentes que plantam dúvidas. Você tem certeza que entendeu isso direito? Não sei se essa é a melhor abordagem, mas enfim, você que sabe. Com o tempo, esses ataques sutis à sua persona profissional fazem você duvidar de si mesmo. Sua máscara de pessoa competente começa a rachar, e nesse estado de insegurança, você se torna sugestionável. Você aceita a liderança de quem está te minando. Você pede validação de quem está te sabotando. Ou considere a manipulação através da culpa, que ataca sua persona moral. Alguém diz que se você não fizer o que eles querem, você é egoísta, insensível, ruim. Isso toca na necessidade universal de se ver como uma pessoa boa. Sua persona de pessoa ética é desafiada, e para mantê-la intacta, você cede. Você faz coisas que não quer fazer, não porque acredita que são certas, mas porque não suporta a ideia de ser visto ou de se ver como alguém mau. Os estoicos tinham uma resposta radical para isso. Eles diziam que a virtude não depende da opinião alheia. Marco Aurélio escrevia que você deve fazer o que é correto pelo simples fato de que é correto, não pela aprovação que isso trará. Essa independência em relação à validação externa é libertadora. Quando você não precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo, metade das técnicas de manipulação simplesmente deixam de funcionar, porque o manipulador perde o controle sobre você. Ele não tem mais a alavanca da sua necessidade de aceitação para mover você. Agora, antes de continuarmos mergulhando nessas técnicas e em como nos proteger delas, quero fazer uma pausa. Se você está achando esse conteúdo valioso, se está começando a reconhecer padrões que acontecem na sua própria vida, deixe um comentário compartilhando uma situação onde você sentiu que estava sendo manipulado, mas não conseguia colocar o dedo exatamente em como isso estava acontecendo. Essa troca é importante porque nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada de despertar. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque vamos continuar explorando essas questões profundas sobre a mente humana e como viver com mais consciência e liberdade interior. A quarta técnica de manipulação que precisamos entender é o uso estratégico da reciprocidade distorcida. Existe um princípio psicológico profundamente enraizado nos seres humanos que é a reciprocidade. Quando alguém faz algo por você, você sente uma obrigação natural de retribuir. Esse princípio é fundamental para a coesão social e não é ruim em si. O problema é quando ele é deliberadamente explorado. Um manipulador começa fazendo pequenos favores não solicitados. Ele te ajuda com algo, te dá um presente, te oferece um elogio. Não há nada de explicitamente errado nisso. Mas o que está acontecendo nos bastidores da psique é que um débito emocional está sendo criado. Você se sente em dívida, e então, em algum momento, vem o pedido. E esse pedido é desproporcional ao favor inicial, mas você já está psicologicamente comprometido. Recusar parece ingratidão. Então você cede. Jung observaria aqui que o que está sendo ativado é um complexo, um núcleo emocional carregado associado a ser visto como ingrato ou não confiável. Esse complexo tem raízes na infância, nas primeiras experiências de dar e receber, nas mensagens que absorvemos sobre obrigações sociais. O manipulador não precisa conhecer sua história pessoal. Ele só precisa saber que esse complexo provavelmente existe e saber como ativá-lo. A resposta estoica é clara e libertadora. Epicteto dizia que você não deve aceitar favores de pessoas que vão usar isso como moeda de troca para sua autonomia. Se alguém te oferece algo, agradeça, mas pergunte-se, isso vem sem expectativas genuínas ou a cordas invisíveis atadas? E mais importante ainda, os estoicos ensinavam que a única verdadeira dívida que você tem é consigo mesmo, com sua integridade, com sua capacidade de viver de acordo com seus princípios. Nenhuma obrigação social falsa vale mais do que isso. A quinta técnica é o que podemos chamar de saturação da decisão. Os manipuladores sabem que quando você está sobrecarregado com informações, estímulos ou decisões, sua capacidade de raciocínio crítico diminui drasticamente. Você entra em um estado que os psicólogos chamam de fadiga de decisão. E nesse estado,
Você tende a tomar atalhos mentais, a aceitar a primeira solução que pareça razoável, a seguir a sugestão mais forte. Isso é usado em negociações de vendas de alta pressão. Eles te bombardeiam com opções, características técnicas, promoções limitadas, bônus extras, até que você não consegue mais processar tudo racionalmente. Você só quer que aquilo acabe, e então você assina. É usado em ambientes de trabalho onde você recebe demandas simultâneas e contraditórias, até que você simplesmente aceita as prioridades que são impostas em vez de questionar. É usado em relacionamentos abusivos, onde a outra pessoa cria dramas constantes, crises intermináveis, até que você não tem mais energia para estabelecer limites ou sair. Jung diria que nesse estado de saturação, o ego consciente está exausto e os conteúdos inconscientes assumem o controle. Você regride para padrões automáticos, muitos deles formados na infância, que não são necessariamente os melhores para a situação presente. Você pode voltar para um modo de subserviência, aprendido com figuras de autoridade da sua infância, por exemplo. Os estoicos tinham uma prática específica contra isso, a simplificação deliberada. Sêneca aconselhava que você deveria periodicamente se retirar do mundo, criar espaços de quietude onde nenhuma decisão é exigida, nenhuma informação é absorvida. Nesses momentos, sua mente se limpa, você recupera a clareza, e quando retorna, é capaz de ver quais demandas são genuínas e quais são manipulações disfarçadas de urgência. Marco Aurélio escreveu que você sempre tem o poder de não ter opinião sobre algo. Você não precisa decidir sobre tudo imediatamente. Você pode dizer, vou pensar sobre isso, e essa pausa é onde sua liberdade reside. Agora precisamos mergulhar em territórios ainda mais sutis da manipulação, onde as técnicas se tornam quase invisíveis porque trabalham com as camadas mais profundas da consciência. Uma dessas técnicas é o que Jung identificaria como a ativação de arquétipos para criar identificação tribal. O ser humano tem uma necessidade arquetípica de pertencer a um grupo. Isso vem de milhões de anos de evolução, onde o isolamento significava morte. Nossos ancestrais sobreviviam em tribos. Essa necessidade está gravada no inconsciente coletivo. Os manipuladores modernos sabem disso e criam tribos artificiais. Eles não são comunidades genuínas baseadas em valores compartilhados ou conexões reais. São grupos definidos por oposição. Você é do time A ou do time B. Se você questiona o time A, você está traindo. Se você dialoga com alguém do time B, você é um inimigo infiltrado. Toda a identidade do grupo passa a ser definida não pelo que representa, mas pelo que rejeita. E uma vez que você está dentro dessa tribo psicológica, sua capacidade de pensar independentemente é drasticamente reduzida. Pense em como isso opera nas redes sociais. Você começa seguindo pessoas que compartilham alguns de seus interesses ou valores. Gradualmente, os algoritmos vão te mostrando cada vez mais conteúdo que confirma suas crenças e te isolando de perspectivas diferentes. Você começa a ver o mundo através das lentes da sua bolha. E dentro dessa bolha, há códigos não escritos, sinais de virtude que você precisa demonstrar para manter seu status de membro. Você compartilha certos tipos de conteúdo não porque refletiu sobre eles, mas porque é o que se espera de alguém da sua tribo. Você ataca certas ideias ou pessoas não porque as entende genuinamente, mas porque é assim que você sinaliza lealdade. Jung alertava que quando nos identificamos totalmente com qualquer coletivo, perdemos contato com nossa essência individual. Ele dizia que o processo de tornar-se quem você realmente é exige que você, eventualmente, se diferencie das identificações coletivas. Isso não significa rejeitar toda forma de comunidade, mas significa não permitir que nenhum grupo defina totalmente quem você é. Você pode concordar com algumas ideias de um grupo sem precisar abraçar todas elas cegamente. Você pode discordar de aspectos de seu próprio grupo sem ser um traidor. Essa autonomia interior é o que Jung considerava essencial para a saúde psicológica. Os estoicos levariam isso ainda mais longe. Eles diriam que sua verdadeira tribo é a humanidade inteira. Marco Aurélio escrevia que somos todos galhos da mesma árvore, células do mesmo organismo. Quando você se identifica com toda a humanidade, em vez de com uma facção,
as manipulações tribais perdem poder sobre você. Você consegue ver a humanidade comum até em quem pensa diferente. Você consegue dialogar em vez de apenas combater. E mais importante, você consegue manter sua razão funcionando mesmo quando todos ao seu redor estão sendo arrastados pela emoção coletiva. A sétima técnica de manipulação que precisamos entender é o que podemos chamar de inversão da carga da prova. É quando o manipulador faz você se sentir responsável por provar sua inocência, em vez de ele ter que provar sua acusação. Isso é psicologicamente devastador, porque inverte completamente a dinâmica de poder. De repente você está na defensiva, tentando demonstrar que não é o que estão insinuando que você é. Imagine uma situação onde alguém diz: "Você está bravo comigo?" Você não está. Você diz que não está. Mas a pessoa insiste: "Eu sinto que você está bravo. Por que você não admite?" Agora você está preso. Se você continua negando, parece que está mentindo ou reprimindo. Se você admite, está validando uma percepção falsa. O simples ato de ter que se defender já te coloca em posição vulnerável, e enquanto você gasta energia se defendendo, o manipulador mantém o controle da narrativa. Isso é usado em contextos mais sérios também. Em ambientes de trabalho, onde alguém te acusa veladamente de não ser um jogador de equipe porque você questiona decisões ruins. A acusação é vaga o suficiente para ser difícil de refutar, mas específica o suficiente para manchar sua reputação. Você se vê tendo que provar constantemente que é colaborativo, que é confiável, que é leal. E enquanto está provando, está desviando sua atenção do fato de que a acusação inicial era injusta. Jung diria que essa técnica explora sua sombra. Há sempre uma parte de você que duvida de si mesma, que tem medo de ser aquilo que o manipulador está insinuando. Então, quando a acusação vem, ela ressoa com essa dúvida interior e você se sente compelido a se defender, não apenas diante do acusador, mas diante de si mesmo. O caminho de saída disso é iluminar a sombra, é se conhecer tão bem que você sabe quem você é e quem você não é. E quando alguém tenta te fazer provar algo sobre si mesmo, você pode simplesmente recusar a jogar esse jogo. Os estoicos tinham uma técnica poderosa para isso. Epicteto ensinava que você deveria praticar a indiferença em relação às opiniões alheias. Não indiferença no sentido de arrogância, mas no sentido de não permitir que a percepção dos outros determine seu valor interno. Se alguém te acusa de algo injustamente, você pode calmamente explicar a verdade uma vez. Se a pessoa continua, você não precisa continuar se defendendo. Você sabe quem você é. As musas que os estoicos invocavam eram testemunhas internas suficientes. Sua consciência tranquila é a única aprovação que você realmente precisa. A oitava técnica é o uso da inconsistência deliberada para criar confusão. Manipuladores sofisticados sabem que quando você está confuso, quando não consegue entender o que está acontecendo, você busca desesperadamente por padrões, por explicações. E nesse estado de vulnerabilidade, você aceita a explicação que o manipulador oferece, mesmo que não faça completo sentido, porque qualquer narrativa é melhor do que o caos total. Isso acontece em relacionamentos onde a pessoa é extremamente amorosa em um dia e friamente distante no outro, sem nenhuma explicação clara. Você fica confuso. Você se pergunta o que fez de errado. Você tenta encontrar o padrão. E enquanto está nessa busca frenética por entender, você está completamente focado no manipulador, tentando agradá-lo, tentando recuperar aquele momento de conexão. Você perde de vista seus próprios limites e necessidades. Jung explicaria isso através do conceito de complexo. Quando não há coerência externa, nossa psique tenta desesperadamente criar coerência interna. E nesse processo, muitas vezes assumimos a culpa, porque é mais fácil psicologicamente acreditar que fizemos algo errado e podemos consertar do que aceitar que estamos lidando com alguém que age de forma aleatória ou deliberadamente caótica. Assumir a culpa nos dá a ilusão de controle. A resposta estoica é cultivar uma âncora interior inabalável. Sêneca escrevia sobre a importância de ter princípios claros e imutáveis, independente de como o mundo externo se comporta. Se seu norte é a virtude, a razão, a integridade, então não importa quão caótico seja o comportamento dos outros,
Você tem um ponto fixo de referência. Você não é arrastado pela tempestade porque está ancorado em algo mais profundo do que as circunstâncias externas. Você pode observar a inconsistência do outro com clareza, reconhecê-la pelo que é e escolher suas respostas baseado em seus próprios valores, não nas flutuações imprevisíveis de quem tenta te controlar. A nona técnica de manipulação que precisamos desvendar é o que podemos chamar de captura pela urgência artificial. Manipuladores criam um senso de urgência onde não há nenhum. Eles dizem que você precisa decidir agora, que a oportunidade vai desaparecer, que se você não agir imediatamente algo terrível vai acontecer. Essa urgência fabricada serve para basear sua razão. Quando você acha que não tem tempo para pensar, você age impulsivamente. E ação impulsiva, raramente, é ação sábia. Isso é usado em vendas o tempo todo. Oferta válida apenas hoje. Últimas unidades. Se você sair dessa sala sem assinar, o preço dobra amanhã. Mas também é usado em manipulações emocionais. Se você não me responder agora, vou assumir que não se importa. Se você não fizer isso hoje, nossa relação acabou. A urgência é uma arma psicológica poderosa porque toca em nosso medo primitivo de perder, de ser deixado para trás, de tomar a decisão errada. Jung observaria que essa técnica explora o que ele chamava de função inferior. Todos nós temos funções psicológicas dominantes, maneiras preferenciais de processar informação e tomar decisões. Mas também temos funções menos desenvolvidas. Para muitas pessoas, a função inferior é a intuição ou o sentimento sob pressão. Quando estão com tempo, conseguem analisar bem, mas sob urgência, entram em pânico e tomam decisões ruins. Os manipuladores identificam sua função inferior e criam situações que a ativam. Os estoicos tinham uma máxima simples: nada que vale a pena ter exige decisão instantânea. Epicteto dizia que você sempre tem o direito de pausar, de recuar, de dizer que precisa de tempo para considerar. E se alguém não respeita isso, se alguém pressiona insistentemente, isso em si é um sinal de alerta vermelho. Pessoas e oportunidades genuínas respeitam seu processo. Marco Aurélio praticava diariamente a visualização de situações estressantes e como responderia a elas com calma e razão. Então, quando a urgência real ou artificial chegava, ele não era pego de surpresa. Ele já havia ensaiado mentalmente a manutenção da sua serenidade. Essa preparação é uma forma de vacinação psicológica contra a manipulação pela urgência. Vamos agora explorar uma camada ainda mais profunda: a manipulação através do que Jung chamaria de inflação e deflação do ego. O ego, na psicologia junguiana, é o centro da consciência, aquele senso de eu que se diferencia do resto do mundo. O ego saudável é estável, não inflado nem deflacionado. Mas os manipuladores sabem como mexer com o tamanho do seu ego para te controlar. A inflação do ego acontece quando o manipulador te faz sentir especial, único, superior aos outros. Ele te diz que você é o único que realmente entende, que você está acima das regras que aplicam às pessoas comuns, que você tem um destino grandioso. Isso é extremamente sedutor, porque todos nós temos uma parte que quer acreditar que somos especiais. E quando alguém parece confirmar isso, baixamos nossas defesas. Acreditamos que essa pessoa realmente nos vê. E então, sutilmente, somos conduzidos a fazer coisas que servem aos interesses do manipulador, tudo enquanto acreditamos que estamos exercendo nossa superioridade especial. Isso é usado em golpes financeiros, onde te fazem sentir que você foi selecionado para uma oportunidade exclusiva. É usado em relacionamentos abusivos, onde o manipulador inicialmente te coloca em um pedestal, te faz sentir como o amor da vida dele, a pessoa mais extraordinária que já conheceu. Você se acostuma com essa imagem inflada de si mesmo. E então, quando a deflação vem, quando ele começa a te criticar e diminuir, você faz qualquer coisa para recuperar aquela sensação de ser especial aos olhos dele. A deflação do ego é o oposto, mas igualmente manipulador. É quando alguém constantemente te faz sentir pequeno, incapaz, inferior. Com o tempo, sua autoestima é corroída. Você começa a acreditar que realmente não é capaz de tomar boas decisões, que realmente precisa dessa pessoa para funcionar.
E nesse estado de ego deflacionado, você se torna dependente. Você não sai, não questiona, não estabelece limites, porque acredita que não conseguiria sobreviver sem o manipulador. Jung diria que tanto a inflação quanto a deflação são formas de estar dissociado do seu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu não é nem grandiosos, nem miserável. É simplesmente humano, com capacidades e limitações, com luz e sombra. O trabalho interior é conhecer esse eu real, não a versão inflada que seu narcisismo quer projetar, nem a versão diminuída que seus complexos de inferioridade sugerem. Quando você se conhece genuinamente, as tentativas de inflação e deflação simplesmente não encontram terreno fértil. Você sabe quem é. Não precisa que ninguém te faça maior, nem permite que ninguém te faça menor. Os estoicos eram mestres em manter o ego em proporção adequada. Marco Aurélio, que era literalmente imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido, escrevia em seus diários pessoais, lembrando a si mesmo que ele era apenas um ser humano temporário, que sua carne era frágil, que ele retornaria ao pó como qualquer outro. Essa não era autodepreciação, era realismo radical, e esse realismo o protegia tanto da arrogância quanto do desespero. Ele sabia exatamente qual era seu lugar no universo, nem o centro de tudo, nem insignificante, mas uma parte consciente do todo, com responsabilidades que vêm dessa consciência. A 11ª técnica de manipulação que precisamos entender é o uso estratégico do isolamento. Manipuladores sabem que você é mais forte quando está conectado com outras pessoas que te conhecem bem, que podem oferecer perspectivas alternativas, que podem apontar quando algo não está certo. Então eles sistematicamente trabalham para te isolar. Isso não é feito de forma óbvia. Não é o manipulador dizendo, você não pode ver seus amigos. É mais sutil. Ele planta dúvidas sobre seus amigos. Será que eles realmente se importam com você? Eu notei que fulano parecia falso naquele dia. Sua família nunca te apoiou de verdade, não é? Com o tempo, você começa a se distanciar das pessoas que antes eram sua rede de apoio. E quando está isolado, quando o manipulador é sua única fonte de feedback sobre a realidade, você perde completamente a capacidade de avaliar objetivamente o que está acontecendo. Isso acontece em cultos, obviamente, onde o líder sistematicamente separa os membros de suas famílias e amigos externos, mas também acontece em escalas menores, em relacionamentos pessoais e profissionais. Um chefe tóxico que te faz acreditar que seus colegas estão contra você, que só ele realmente aprecia seu trabalho. Um parceiro que gradualmente faz você se afastar de amigos e familiares até que ele seja sua única conexão significativa. Jung enfatizava a importância do que ele chamava de função transcendente, a capacidade da psique de integrar opostos e criar sínteses. Mas essa função precisa de input diverso para operar. Precisa de diferentes perspectivas, de tensão criativa entre ideias diferentes. Quando você está isolado, sua psique se torna fechada em si mesma, ruminando os mesmos pensamentos, reforçando os mesmos padrões. Você perde a capacidade de ver outros ângulos. Os estoicos valorizavam profundamente a comunidade de pessoas sábias. Sêneca escrevia extensamente sobre a importância de ter amigos verdadeiros, pessoas com quem você poderia ser completamente honesto e que seriam honestas com você. Ele dizia que um amigo é aquele que te conhece completamente e ainda assim te ama, mas também é aquele que te dirá verdades difíceis quando você estiver se desviando do caminho da virtude. Cultivar e manter essas conexões genuínas é uma forma poderosa de proteção contra manipulação. Quando você tem pessoas ao seu redor que te conhecem bem e que você confia, fica muito mais difícil para um manipulador distorcer sua percepção da realidade. A 12ª técnica é o que podemos chamar de redefinição da linguagem e dos significados. Os manipuladores entendem que quem controla o significado das palavras controla o pensamento. Eles pegam palavras que têm significados claros e gradualmente os distorcem, redefinem, até que você não sabe mais o que significa o quê. Por exemplo, a palavra amor pode ser redefinida por um manipulador para significar obediência total. Se você realmente me amasse, faria o que eu quero sem questionar. A palavra lealdade é redefinida como nunca discordar.
A palavra equipe é redefinida como sacrificar suas necessidades individuais sem questionar. E quando você aceita essas redefinições, quando começa a usar as palavras do jeito que o manipulador as definiu, você está literalmente pensando dentro das categorias que ele criou. Você perdeu a capacidade de até mesmo formular sua discordância, porque as próprias palavras que usaria foram cooptadas. Isso acontece em escalas sociais amplas também. Conceitos políticos são constantemente redefinidos para servir agendas específicas. Palavras que antes significavam uma coisa, agora significam outra. E se você não está atento, você pode acabar defendendo coisas que, na verdade, contradizem seus valores, simplesmente porque aceitou novas definições sem questionar. Jung estaria profundamente preocupado com isso. Ele acreditava que símbolos e linguagem são a ponte entre o inconsciente e o consciente. Quando a linguagem é distorcida, essa ponte é danificada. Você perde acesso a seus próprios conteúdos psíquicos profundos porque não tem mais palavras precisas para nomeá-los. Por isso, Jung insistia na importância da precisão psicológica, de usar termos claramente definidos, de não deixar conceitos importantes ficarem vagos ou ambíguos. Os estoicos eram extremamente cuidadosos com definições. Eles dedicavam tempo significativo a definir precisamente o que queriam dizer com virtude, com justiça, com coragem, não para serem pedantes, mas porque sabiam que clareza conceitual é clareza de pensamento. Epicteto ensinava que antes de concordar ou discordar de algo, você deve primeiro entender exatamente o que está sendo dito. Defina os termos. Peça precisão. E se alguém se recusa a definir claramente o que significa com determinadas palavras, isso em si é um sinal de alerta. Manipuladores preferem vaguidão, porque ela permite que eles movam os postes do Go conforme for conveniente. A 13ª técnica que precisamos explorar é a manipulação através do que podemos chamar de vínculo traumático. Isso é particularmente insidioso porque cria uma conexão profunda, quase viciante, entre você e o manipulador, uma conexão que paradoxalmente se fortalece através do sofrimento. Funciona assim. O manipulador alterna entre períodos de abuso ou negligência e períodos de intensa conexão, carinho ou validação. Esses altos e baixos extremos criam um ciclo viciante. Quando você está nos baixos, você sofre, mas também começa a idealizar os altos. Você se lembra de como era bom quando a pessoa era amorosa e fica desesperado para recuperar aquilo. Então, quando os altos voltam, a sensação é intensa, quase eufórica. Você se sente especial novamente. E porque o contraste com o baixo era tão grande, esse alto parece ainda melhor do que realmente é. Seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor envolvido em vícios. Você está literalmente se viciando na montanha-russa emocional. E aqui está o que torna isso tão difícil de escapar. Você começa a acreditar que os altos são a verdadeira natureza da relação e os baixos são aberrações que você pode de alguma forma prevenir se apenas se comportar corretamente. Você fica hipervigilante, tentando fazer tudo certo para evitar o próximo baixo. Você investe cada vez mais energia na relação, e quanto mais investe, mais difícil é admitir que pode ser insalvável, porque significaria admitir que todo aquele investimento foi em vão. Jung chamaria isso de estar preso em um complexo. O complexo de vínculo traumático tem sua própria energia psíquica, seus próprios pensamentos e emoções que operam quase autonomamente da sua vontade consciente. Mesmo quando você sabe racionalmente que deveria sair, o complexo te puxa de volta. Ele sussurra que dessa vez será diferente, que você só precisa tentar mais um pouco. Jung diria que para quebrar esse padrão, você precisa primeiro tornar o complexo consciente, nomeá-lo, ver seus mecanismos operando. Só então você pode começar a reduzir sua carga emocional e recuperar sua autonomia. Os estoicos ofereceriam uma prática fundamental, o julgamento baseado em ações, não em promessas ou em momentos isolados. Marco Aurélio aconselhava que você deve avaliar as pessoas não pelo que dizem, não pelos momentos em que agem bem, mas pelo padrão consistente de suas ações ao longo do tempo. Se alguém te trata mal 90% do tempo e bem 10%,
a realidade é que te trata mal. Os 10% de bons momentos não cancelam os 90%. Essa matemática simples e brutal da realidade é libertadora. Ela corta através da confusão emocional e te mostra a verdade. Chegamos ao ponto onde precisamos sintetizar tudo isso em sabedoria aplicável. O que Jung e os estoicos realmente nos ensinam sobre nos protegermos da manipulação não é construir muros defensivos e ver inimigos em todos os lugares. Isso seria apenas outra forma de prisão, apenas de um tipo diferente. O que eles nos ensinam é algo muito mais poderoso e libertador. Nos tornarmos tão conhecedores de nós mesmos que nos tornamos incontroláveis pelos métodos ordinários. Jung passava horas diárias em análise pessoal, explorando seus próprios sonhos, suas sombras, seus complexos. Não era um exercício de autoobsessão narcisista. Era um trabalho de mapeamento interior, de entender o terreno da sua própria psique tão bem quanto um general entende o campo de batalha. E quando você conhece esse terreno, quando você sabe onde estão suas vulnerabilidades, elas deixam de ser portas abertas para invasores. Elas se tornam partes suas, que você protege conscientemente. Os estoicos praticavam diariamente o que chamavam de exame de consciência. Ao final de cada dia, Marco Aurélio revisava suas ações e reações, onde ele permitiu que emoções governassem razão, onde ele foi manipulado por circunstâncias externas a reagir de formas que não representavam seus valores. Esse exame não era para se punir, mas para aprender. Era um processo de refinamento contínuo, de se tornar cada vez mais consciente dos próprios padrões automáticos e cada vez mais capaz de escolher respostas diferentes. A proteção última contra a manipulação não é desconfiança universal, é autoconfiança profunda. Não a arrogância de achar que você está sempre certo, mas a confiança tranquila de saber que você tem recursos internos para avaliar situações, que você pode confiar em sua própria percepção quando ela está embasada em autoconhecimento e razão. Quando você confia em si mesmo dessa maneira, quando sua validação fundamental vem de dentro, as técnicas de manipulação simplesmente não têm onde se ancorar. Pense nisso como desenvolver um sistema imunológico psicológico. Seu corpo tem um sistema imunológico que reconhece invasores, não porque tem medo de tudo, mas porque sabe distinguir entre o que é você e o que não é. Seu sistema imunológico psicológico funciona da mesma forma. Ele reconhece quando algo está tentando entrar na sua mente e te controlar não porque é paranoico, mas porque conhece tão bem o que é autenticamente seu que pode identificar o que é estranho. Jung dizia que o objetivo da vida não é perfeição, mas completude. Completude significa integrar todas as partes de você mesmo, incluindo aquelas que você preferia negar. Significa reconhecer que você tem uma sombra, que você tem vulnerabilidades, que você é capaz de ser manipulado. Não para se sentir mal sobre isso, mas para estar vigilante com compaixão por si mesmo. Quando você aceita sua humanidade completa, incluindo suas fraquezas, você deixa de ser refém dessas fraquezas. Você pode dizer, sim, eu tenho essa vulnerabilidade, e por isso vou ter cuidado especial nessa área. Os estoicos diriam que há uma diferença fundamental entre liberdade externa e liberdade interior. Você nunca terá controle total sobre o mundo externo. Sempre haverá pessoas tentando te influenciar, sistemas tentando te conduzir, forças tentando te moldar. Mas você tem controle absoluto sobre um território, sua mente. Epicteto, que foi escravo durante parte de sua vida, entendeu isso melhor que qualquer um. Seu corpo estava aprisionado, mas sua mente era livre porque ele decidiu que seria. Ninguém podia forçá-lo a pensar algo, a acreditar em algo, a valorizar algo contra sua vontade. Essa liberdade interior é o que buscamos. É o que torna alguém verdadeiramente incorruptível. Não porque é perfeito, mas porque conhece seus próprios valores tão profundamente que não pode ser comprado, seduzido ou assustado para atraí-los. E quando você alcança, nem que seja vislumbres dessa liberdade, você percebe que ela muda tudo. Você caminha pelo mundo de forma diferente. Você não está mais na defensiva constante, nem ingenuamente vulnerável. Você está alerta, mas sereno, consciente, mas não paranoico. Uma prática que integra Jung e os estoicos e que pode transformar sua relação com a manipulação é esta.
Toda vez que você perceber uma emoção forte surgindo em resposta a algo que alguém disse ou fez, pause. Não reaja imediatamente. Faça a si mesmo 3 perguntas. Primeira, essa reação é proporcional ao estímulo real ou está amplificada por algo em mim? Segunda, que parte minha está sendo tocada aqui? É minha sombra? É um complexo da infância? É um medo arquetípico? Terceira, se eu estivesse operando a partir dos meus valores mais profundos, como eu responderia? Essas 3 perguntas criam o espaço entre estímulo e resposta, que é a marca da consciência livre. Nesse espaço, a manipulação não pode operar, porque manipulação depende de você reagir automaticamente, de você não ter esse intervalo de reflexão. Quando você cria o intervalo, quando você observa sua própria psique operando, você recupera o controle. E aqui está o paradoxo bonito. Quanto mais você se conhece, mais compassivo você se torna com os outros, incluindo aqueles que tentam te manipular, porque você reconhece neles os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos complexos que você trabalhou em si mesmo. Você vê que a maioria das pessoas que manipulam não são monstros, são pessoas feridas, operando a partir de suas próprias sombras não resolvidas. Isso não significa que você aceita ser manipulado. Significa que você estabelece limites firmes, mas sem ódio, que você se protege, mas sem se tornar cínico. Sêneca escrevia sobre a importância de manter o que ele chamava de tranquilidade da alma. Não era passividade ou indiferença. Era a paz que vem de saber que você está vivendo de acordo com a razão e a virtude. Quando você tem essa tranquilidade, as tempestades externas, incluindo tentativas de manipulação, não te desestabilizam. Elas te tocam, você responde apropriadamente, mas elas não te definem, não te controlam. Então aqui está a reflexão final que quero deixar com você. Hoje, agora, neste momento, você tem todo o poder que precisa para começar sua jornada de se tornar imanipulável. Não através de defesas rígidas ou isolamento, mas através do caminho muito mais desafiador e recompensador do autoconhecimento profundo. Você pode começar pequeno. Escolha uma área da sua vida onde você sente que pode estar sendo influenciado de formas que não estão alinhadas com quem você quer ser. Pode ser nas redes sociais, pode ser em um relacionamento, pode ser no trabalho. Aplique as lentes que exploramos hoje. Pergunte-se: alguém está tocando minha sombra? Estou sendo levado por um arquétipo ativado? Meu ego está sendo inflado ou deflacionado? Estou reagindo a partir de um complexo antigo? Alguém está redefinindo termos de formas que servem a eles e não a mim? E então, com essa consciência, faça uma escolha diferente. Não uma escolha reativa e defensiva, mas uma escolha consciente e livre, baseada no que você genuinamente acredita e valoriza. Cada vez que você faz isso, cada vez que você responde conscientemente, em vez de reagir automaticamente, você está fortalecendo o seu sistema imunológico psicológico. Você está construindo o músculo da liberdade interior. E com o tempo, você descobrirá que as técnicas que antes te capturavam facilmente, agora simplesmente deslizam por você. Você as vê tentando operar, e elas não encontram o gancho que procuram porque você iluminou aquela sombra. Você integrou aquele complexo, você se tornou consciente daquele padrão. Essa jornada nunca termina completamente. Jung trabalhou em si mesmo até o último dia de sua vida. Marco Aurélio escreveu suas meditações como imperador idoso, ainda praticando, ainda refinando. Mas cada passo nessa jornada te torna mais livre, mais você mesmo, mais capaz de viver de acordo com o que realmente importa para você, em vez de ser uma marionete dançando em cordas que outros puxam. Então aqui está meu convite final. Comece hoje. Comece agora. Não espere por circunstâncias perfeitas ou por ter todo o conhecimento. Comece com uma pequena prática de autoobservação. E se este conteúdo ressoou com você, se você viu valor nessa exploração profunda, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam encontrar essas ideias. Segunda, se inscreva no canal e ative as notificações, porque vamos continuar explorando essas questões profundas sobre como viver com mais consciência e liberdade. Terceira e mais importante, deixe um comentário respondendo a esta pergunta.
Qual técnica de manipulação que exploramos hoje você reconheceu estar operando na sua vida e o que você vai fazer diferente a partir de agora? Sua resposta pode ser o insight que alguém mais precisa ouvir. Lembre-se, aquele que conhece a si mesmo se torna iluminado, e a luz da consciência é a única arma que você precisa contra as sombras da manipulação. Até o próximo vídeo. Marco Aurélio praticava diariamente a visualização de situações estressantes e como responderia a elas com calma e razão. Então, quando a urgência real ou artificial chegava, ele não era pego de surpresa. Ele já havia ensaiado mentalmente a manutenção da sua serenidade. Essa preparação é uma forma de vacinação psicológica contra a manipulação pela urgência. Vamos agora explorar uma camada ainda mais profunda: a manipulação através do que Jung chamaria de inflação e deflação do ego. O ego, na psicologia junguiana, é o centro da consciência, aquele senso de eu que se diferencia do resto do mundo. O ego saudável é estável, não inflado nem deflacionado. Mas os manipuladores sabem como mexer com o tamanho do seu ego para te controlar. A inflação do ego acontece quando o manipulador te faz sentir especial, único, superior aos outros. Ele te diz que você é o único que realmente entende, que você está acima das regras que aplicam às pessoas comuns, que você tem um destino grandioso. Isso é extremamente sedutor, porque todos nós temos uma parte que quer acreditar que somos especiais. E quando alguém parece confirmar isso, baixamos nossas defesas. Acreditamos que essa pessoa realmente nos vê. E então, sutilmente, somos conduzidos a fazer coisas que servem aos interesses do manipulador, tudo enquanto acreditamos que estamos exercendo nossa superioridade especial. Isso é usado em golpes financeiros, onde te fazem sentir que você foi selecionado para uma oportunidade exclusiva. É usado em relacionamentos abusivos, onde o manipulador inicialmente te coloca em um pedestal, te faz sentir como o amor da vida dele, a pessoa mais extraordinária que já conheceu. Você se acostuma com essa imagem inflada de si mesmo. E então, quando a deflação vem, quando ele começa a te criticar e diminuir, você faz qualquer coisa para recuperar aquela sensação de ser especial aos olhos dele. A deflação do ego é o oposto, mas igualmente manipulador. É quando alguém constantemente te faz sentir pequeno, incapaz, inferior. Com o tempo, sua autoestima é corroída. Você começa a acreditar que realmente não é capaz de tomar boas decisões, que realmente precisa dessa pessoa para funcionar. E nesse estado de ego deflacionado, você se torna dependente. Você não sai, não questiona, não estabelece limites, porque acredita que não conseguiria sobreviver sem o manipulador. Jung diria que tanto a inflação quanto a deflação são formas de estar dissociado do seu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu não é nem grandiosos, nem miserável. É simplesmente humano, com capacidades e limitações, com luz e sombra. O trabalho interior é conhecer esse eu real, não a versão inflada que seu narcisismo quer projetar, nem a versão diminuída que seus complexos de inferioridade sugerem. Quando você se conhece genuinamente, as tentativas de inflação e deflação simplesmente não encontram terreno fértil. Você sabe quem é. Não precisa que ninguém te faça maior, nem permite que ninguém te faça menor. Os estoicos eram mestres em manter o ego em proporção adequada. Marco Aurélio, que era literalmente imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido, escrevia em seus diários pessoais, lembrando a si mesmo que ele era apenas um ser humano temporário, que sua carne era frágil, que ele retornaria ao pó como qualquer outro. Essa não era autodepreciação, era realismo radical, e esse realismo o protegia tanto da arrogância quanto do desespero. Ele sabia exatamente qual era seu lugar no universo, nem o centro de tudo, nem insignificante, mas uma parte consciente do todo, com responsabilidades que vêm dessa consciência. A 11ª técnica de manipulação que precisamos entender é o uso estratégico do isolamento. Manipuladores sabem que você é mais forte quando está conectado com outras pessoas que te conhecem bem, que podem oferecer perspectivas alternativas, que podem apontar quando algo não está certo. Então eles sistematicamente trabalham para te isolar. Isso não é feito de forma óbvia. Não é o manipulador dizendo, você não pode ver seus amigos. É mais sutil.
Ele planta dúvidas sobre seus amigos. Será que eles realmente se importam com você? Eu notei que fulano parecia falso naquele dia. Sua família nunca te apoiou de verdade, não é? Com o tempo, você começa a se distanciar das pessoas que antes eram sua rede de apoio. E quando está isolado, quando o manipulador é sua única fonte de feedback sobre a realidade, você perde completamente a capacidade de avaliar objetivamente o que está acontecendo. Isso acontece em cultos, obviamente, onde o líder sistematicamente separa os membros de suas famílias e amigos externos, mas também acontece em escalas menores, em relacionamentos pessoais e profissionais. Um chefe tóxico que te faz acreditar que seus colegas estão contra você, que só ele realmente aprecia seu trabalho. Um parceiro que gradualmente faz você se afastar de amigos e familiares até que ele seja sua única conexão significativa. Jung enfatizava a importância do que ele chamava de função transcendente, a capacidade da psique de integrar opostos e criar sínteses. Mas essa função precisa de input diverso para operar. Precisa de diferentes perspectivas, de tensão criativa entre ideias diferentes. Quando você está isolado, sua psique se torna fechada em si mesma, ruminando os mesmos pensamentos, reforçando os mesmos padrões. Você perde a capacidade de ver outros ângulos. Os estoicos valorizavam profundamente a comunidade de pessoas sábias. Sêneca escrevia extensamente sobre a importância de ter amigos verdadeiros, pessoas com quem você poderia ser completamente honesto e que seriam honestas com você. Ele dizia que um amigo é aquele que te conhece completamente e ainda assim te ama, mas também é aquele que te dirá verdades difíceis quando você estiver se desviando do caminho da virtude. Cultivar e manter essas conexões genuínas é uma forma poderosa de proteção contra manipulação. Quando você tem pessoas ao seu redor que te conhecem bem e que você confia, fica muito mais difícil para um manipulador distorcer sua percepção da realidade. A 12ª técnica é o que podemos chamar de redefinição da linguagem e dos significados. Os manipuladores entendem que quem controla o significado das palavras controla o pensamento. Eles pegam palavras que têm significados claros e gradualmente os distorcem, redefinem, até que você não sabe mais o que significa o quê. Por exemplo, a palavra amor pode ser redefinida por um manipulador para significar obediência total. Se você realmente me amasse, faria o que eu quero sem questionar. A palavra lealdade é redefinida como nunca discordar. A palavra equipe é redefinida como sacrificar suas necessidades individuais sem questionar. E quando você aceita essas redefinições, quando começa a usar as palavras do jeito que o manipulador as definiu, você está literalmente pensando dentro das categorias que ele criou. Você perdeu a capacidade de até mesmo formular sua discordância, porque as próprias palavras que usaria foram cooptadas. Isso acontece em escalas sociais amplas também. Conceitos políticos são constantemente redefinidos para servir agendas específicas. Palavras que antes significavam uma coisa, agora significam outra. E se você não está atento, você pode acabar defendendo coisas que na verdade contradizem seus valores, simplesmente porque aceitou novas definições sem questionar. Jung estaria profundamente preocupado com isso. Ele acreditava que símbolos e linguagem são a ponte entre o inconsciente e o consciente. Quando a linguagem é distorcida, essa ponte é danificada. Você perde acesso a seus próprios conteúdos psíquicos profundos porque não tem mais palavras precisas para nomeá-los. Por isso, Jung insistia na importância da precisão psicológica, de usar termos claramente definidos, de não deixar conceitos importantes ficarem vagos ou ambíguos. Os estoicos eram extremamente cuidadosos com definições. Eles dedicavam tempo significativo a definir precisamente o que queriam dizer com virtude, com justiça, com coragem, não para serem pedantes, mas porque sabiam que clareza conceitual é clareza de pensamento. Epicteto ensinava que antes de concordar ou discordar de algo, você deve primeiro entender exatamente o que está sendo dito. Defina os termos. Peça precisão. E se alguém se recusa a definir claramente o que significa com determinadas palavras, isso em si é um sinal de alerta. Manipuladores preferem vaguidão, porque ela permite que eles movam os postes do gol,
conforme for conveniente. A 13ª técnica que precisamos explorar é a manipulação através do que podemos chamar de vínculo traumático. Isso é particularmente insidioso porque cria uma conexão profunda, quase viciante, entre você e o manipulador, uma conexão que paradoxalmente se fortalece através do sofrimento. Funciona assim. O manipulador alterna entre períodos de abuso ou negligência e períodos de intensa conexão, carinho ou validação. Esses altos e baixos extremos criam um ciclo viciante. Quando você está nos baixos, você sofre, mas também começa a idealizar os altos. Você se lembra de como era bom quando a pessoa era amorosa e fica desesperado para recuperar aquilo. Então, quando os altos voltam, a sensação é intensa, quase eufórica. Você se sente especial novamente. E porque o contraste com o baixo era tão grande, esse alto parece ainda melhor do que realmente é. Seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor envolvido em vícios. Você está literalmente se viciando na montanha-russa emocional. E aqui está o que torna isso tão difícil de escapar. Você começa a acreditar que os altos são a verdadeira natureza da relação e os baixos são aberrações que você pode de alguma forma prevenir se apenas se comportar corretamente. Você fica hipervigilante, tentando fazer tudo certo para evitar o próximo baixo. Você investe cada vez mais energia na relação, e quanto mais investe, mais difícil é admitir que pode ser insalvável, porque significaria admitir que todo aquele investimento foi em vão. Jung chamaria isso de estar preso em um complexo. O complexo de vínculo traumático tem sua própria energia psíquica, seus próprios pensamentos e emoções que operam quase autonomamente da sua vontade consciente. Mesmo quando você sabe racionalmente que deveria sair, o complexo te puxa de volta. Ele sussurra que dessa vez será diferente, que você só precisa tentar mais um pouco. Jung diria que para quebrar esse padrão, você precisa primeiro tornar o complexo consciente, nomeá-lo, ver seus mecanismos operando. Só então você pode começar a reduzir sua carga emocional e recuperar sua autonomia. Os estoicos ofereceriam uma prática fundamental, o julgamento baseado em ações, não em promessas ou em momentos isolados. Marco Aurélio aconselhava que você deve avaliar as pessoas não pelo que dizem, não pelos momentos em que agem bem, mas pelo padrão consistente de suas ações ao longo do tempo. Se alguém te trata mal 90% do tempo e bem 10%, a realidade é que te trata mal. Os 10% de bons momentos não cancelam os 90%. Essa matemática simples e brutal da realidade é libertadora. Ela corta através da confusão emocional e te mostra a verdade. Chegamos ao ponto onde precisamos sintetizar tudo isso em sabedoria aplicável. O que Jung e os estoicos realmente nos ensinam sobre nos protegermos da manipulação não é construir muros defensivos e ver inimigos em todos os lugares. Isso seria apenas outra forma de prisão, apenas de um tipo diferente. O que eles nos ensinam é algo muito mais poderoso e libertador. Nos tornarmos tão conhecedores de nós mesmos que nos tornamos incontroláveis pelos métodos ordinários. Jung passava horas diárias em análise pessoal, explorando seus próprios sonhos, suas sombras, seus complexos. Não era um exercício de autoobsessão narcisista. Era um trabalho de mapeamento interior, de entender o terreno da sua própria psique tão bem quanto um general entende o campo de batalha. E quando você conhece esse terreno, quando você sabe onde estão suas vulnerabilidades, elas deixam de ser portas abertas para invasores. Elas se tornam partes suas, que você protege conscientemente. Os estoicos praticavam diariamente o que chamavam de exame de consciência. Ao final de cada dia, Marco Aurélio revisava suas ações e reações, onde ele permitiu que emoções governassem razão, onde ele foi manipulado por circunstâncias externas a reagir de formas que não representavam seus valores. Esse exame não era para se punir, mas para aprender. Era um processo de refinamento contínuo, de se tornar cada vez mais consciente dos próprios padrões automáticos e cada vez mais capaz de escolher respostas diferentes. A proteção última contra a manipulação não é desconfiança universal, é autoconfiança profunda. Não a arrogância de achar que você está sempre certo, mas a confiança tranquila
de saber que você tem recursos internos para avaliar situações, que você pode confiar em sua própria percepção quando ela está embasada em autoconhecimento e razão. Quando você confia em si mesmo dessa maneira, quando sua validação fundamental vem de dentro, as técnicas de manipulação simplesmente não têm onde se ancorar. Pense nisso como desenvolver um sistema imunológico psicológico. Seu corpo tem um sistema imunológico que reconhece invasores, não porque tem medo de tudo, mas porque sabe distinguir entre o que é você e o que não é. Seu sistema imunológico psicológico funciona da mesma forma. Ele reconhece quando algo está tentando entrar na sua mente e te controlar não porque é paranoico, mas porque conhece tão bem o que é autenticamente seu que pode identificar o que é estranho. Jung dizia que o objetivo da vida não é perfeição, mas completude. Completude significa integrar todas as partes de você mesmo, incluindo aquelas que você preferia negar. Significa reconhecer que você tem uma sombra, que você tem vulnerabilidades, que você é capaz de ser manipulado. Não para se sentir mal sobre isso, mas para estar vigilante com compaixão por si mesmo. Quando você aceita sua humanidade completa, incluindo suas fraquezas, você deixa de ser refém dessas fraquezas. Você pode dizer, sim, eu tenho essa vulnerabilidade, e por isso vou ter cuidado especial nessa área. Os estoicos diriam que há uma diferença fundamental entre liberdade externa e liberdade interior. Você nunca terá controle total sobre o mundo externo. Sempre haverá pessoas tentando te influenciar, sistemas tentando te conduzir, forças tentando te moldar. Mas você tem controle absoluto sobre um território, sua mente. Epicteto, que foi escravo durante parte de sua vida, entendeu isso melhor que qualquer um. Seu corpo estava aprisionado, mas sua mente era livre porque ele decidiu que seria. Ninguém podia forçá-lo a pensar algo, a acreditar em algo, a valorizar algo contra sua vontade. Essa liberdade interior é o que buscamos. É o que torna alguém verdadeiramente incorruptível. Não porque é perfeito, mas porque conhece seus próprios valores tão profundamente que não pode ser comprado, seduzido ou assustado para atraí-los. E quando você alcança, nem que seja vislumbres dessa liberdade, você percebe que ela muda tudo. Você caminha pelo mundo de forma diferente. Você não está mais na defensiva constante, nem ingenuamente vulnerável. Você está alerta, mas sereno, consciente, mas não paranoico. Uma prática que integra Jung e os estoicos e que pode transformar sua relação com a manipulação é esta. Toda vez que você perceber uma emoção forte surgindo em resposta a algo que alguém disse ou fez, pause. Não reaja imediatamente. Faça a si mesmo 3 perguntas. Primeira, essa reação é proporcional ao estímulo real ou está amplificada por algo em mim? Segunda, que parte minha está sendo tocada aqui? É minha sombra? É um complexo da infância? É um medo arquetípico? Terceira, se eu estivesse operando a partir dos meus valores mais profundos, como eu responderia? Essas 3 perguntas criam o espaço entre estímulo e resposta, que é a marca da consciência livre. Nesse espaço, a manipulação não pode operar, porque manipulação depende de você reagir automaticamente, de você não ter esse intervalo de reflexão. Quando você cria o intervalo, quando você observa sua própria psique operando, você recupera o controle. E aqui está o paradoxo bonito. Quanto mais você se conhece, mais compassivo você se torna com os outros, incluindo aqueles que tentam te manipular, porque você reconhece neles os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos complexos que você trabalhou em si mesmo. Você vê que a maioria das pessoas que manipulam não são monstros, são pessoas feridas, operando a partir de suas próprias sombras não resolvidas. Isso não significa que você aceita ser manipulado. Significa que você estabelece limites firmes, mas sem ódio, que você se protege, mas sem se tornar cínico. Sêneca escrevia sobre a importância de manter o que ele chamava de tranquilidade da alma. Não era passividade ou indiferença. Era a paz que vem de saber que você está vivendo de acordo com a razão e a virtude. Quando você tem essa tranquilidade, as tempestades externas, incluindo tentativas de manipulação, não te desestabilizam. Elas te tocam, você responde apropriadamente, mas elas não te definem, não te controlam. Então aqui está a reflexão final que quero deixar com você.
Hoje, agora, neste momento, você tem todo o poder que precisa para começar sua jornada de se tornar imanipulável. Não através de defesas rígidas ou isolamento, mas através do caminho muito mais desafiador e recompensador do autoconhecimento profundo. Você pode começar pequeno. Escolha uma área da sua vida onde você sente que pode estar sendo influenciado de formas que não estão alinhadas com quem você quer ser. Pode ser nas redes sociais, pode ser em um relacionamento, pode ser no trabalho. Aplique as lentes que exploramos hoje. Pergunte-se: alguém está tocando minha sombra? Estou sendo levado por um arquétipo ativado? Meu ego está sendo inflado ou deflacionado? Estou reagindo a partir de um complexo antigo? Alguém está redefinindo termos de formas que servem a eles e não a mim? E então, com essa consciência, faça uma escolha diferente. Não uma escolha reativa e defensiva, mas uma escolha consciente e livre, baseada no que você genuinamente acredita e valoriza. Cada vez que você faz isso, cada vez que você responde conscientemente, em vez de reagir automaticamente, você está fortalecendo o seu sistema imunológico psicológico. Você está construindo o músculo da liberdade interior. E com o tempo, você descobrirá que as técnicas que antes te capturavam facilmente, agora simplesmente deslizam por você. Você as vê tentando operar, e elas não encontram o gancho que procuram porque você iluminou aquela sombra. Você integrou aquele complexo, você se tornou consciente daquele padrão. Essa jornada nunca termina completamente. Jung trabalhou em si mesmo até o último dia de sua vida. Marco Aurélio escreveu suas meditações como imperador idoso, ainda praticando, ainda refinando. Mas cada passo nessa jornada te torna mais livre, mais você mesmo, mais capaz de viver de acordo com o que realmente importa para você, em vez de ser uma marionete dançando em cordas que outros puxam. Então aqui está meu convite final. Comece hoje. Comece agora. Não espere por circunstâncias perfeitas ou por ter todo o conhecimento. Comece com uma pequena prática de autoobservação. E se este conteúdo ressoou com você, se você viu valor nessa exploração profunda, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam encontrar essas ideias. Segunda, se inscreva no canal e ative as notificações, porque vamos continuar explorando essas questões profundas sobre como viver com mais consciência e liberdade. Terceira e mais importante, deixe um comentário respondendo a esta pergunta. Qual técnica de manipulação que exploramos hoje você reconheceu estar operando na sua vida e o que você vai fazer diferente a partir de agora? Sua resposta pode ser o insight que alguém mais precisa ouvir. Lembre-se, aquele que conhece a si mesmo se torna iluminado, e a luz da consciência é a única arma que você precisa contra as sombras da manipulação. Até o próximo vídeo.